Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Fazer uma aulinha rápida sobre o assunto de candlestick, tá? É bem importante, ok? Então esse camarada aqui é o Steve Nison, né? Ele que trouxe essa técnica, popularizou essa técnica nos Estados Unidos, tá? Uma técnica japonesa. Esse aqui é o livro dele. E vamos lá. É um vídeo rápido, tá? É um artigo que eu tenho, acho que desde 2010 mais ou menos. Então aqui é um artigo que eu tenho traduzido, né? Conta a historinha dele, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ele falando, ó, candlestick é basicamente uma técnica visual. Isso é o cara perguntando para ele, né? Há uma grande quantidade de padrões que se consegue ver. Como você determina quais padrões são mais confiáveis? E, por outro lado, quais podem ser encontrados mais frequentemente? Aí ele responde, o Steve Nison, os japoneses têm uma boa expressão para isso. Eles dizem que a personalidade da ação e do mercado é como a face de um ser humano, não há duas iguais. Com isso definido, pode-se considerar que alguns padrões certamente são melhores para serem usados em certos mercados do que outros, tá? Então, se bem que, geralmente, um dos princípios que eu enfatizo em meu material educacional, isso aí ele falando, é que muitos sinais confirmam um nível de suporte ou resistência e são mais confiáveis quando indicam uma reversão, tá? Então, geralmente, os sinais dos candles, né, são mais importantes, né? Os sinais de reversão dos candles são mais importantes que os de continuação, tá? Quem não sabe o que é candles, tá aí rapidinho do meu livro, ó. Tá? Kendo é velho em japonês, é uma figura, tá vendo, ó? O Kendo autista, ele pode ser o que? A abertura embaixo, o fechamento é em cima, tá? Então ele pode ser desenhado como branco ou verde. E o baixista é o contrário, a abertura ocorre em cima e o fechamento embaixo. É uma técnica muito visual, para mim é a melhor que existe, né? Nós temos também gráficos de linha, tá? Tá vendo, ó? Aqui no Profit você tem aqui em cima, ó, os gráficos, ó. Automático é o Kendo, é o que eu mais gosto, tá? Esse aqui, ó. Depois vem linha, eu não consigo enxergar quase nada aqui, só para bom para ver pivôs e tendências, né? Basicamente topos e fundos. Esse presta muito bem, porque é a união dos fechamentos. Você não consegue ver abertura máxima, mínima, nada disso. Só vê o fechamento, tá? Então é bom para alguns casos. A barra também, né? Gráfico de barra, tá? Você tem a abertura desse lado aqui, tá vendo? E o fechamento desse lado. Então a abertura é à esquerda e o fechamento à direita. Dá para ver máxima e mínima, mas não dá para ver, bater o olho e logo saber se é alta, se é baixa. Você às vezes confunde, será que a abertura é à esquerda ou é à direita? É meio complicadinho para ver as cores, tá? Mas você já consegue observar mais detalhes que o de linha, né? Tem outros, mas eu prefiro esse mesmo de Kendo, são os mais comuns. O ponto figura eu não gosto também, muito complicadinho, né? Difícil. Esse é o Kendo, tá vendo? Ó, o vermelho quer dizer o vermelho ou negro. Abriu em cima, fechou embaixo, tá? Abriu aqui, fechou aqui. Teve a máxima, teve a mínima. O que é o Kendo? O Kendo é a figura inteira. Tá vendo? Ó, isso tudo é um Kendo. O Kendo é composto de corpo, é o espaço delimitado entre a abertura e o fechamento, é o corpo. Esse espaço entre as duas linhas amarelas. E as sombras ou pavios. Aqui denota a máxima e aqui denota a mínima, tá? São extra corpo, além do corpo. Aqui nesse caso, a abertura, o Kendo é verde, então a abertura embaixo. Foi igual a mínima, tá vendo? Não teve mínima, não teve pavio. Fechou aqui e ainda teve uma sombrinha com a máxima. Tá? Nesse caso aqui, tivemos uma longa sombra superior. Teve um corpo pequeno, tá vendo? A distância entre a abertura e a máxima foi pequena. E teve uma leve mínima aqui. Quase fechou perto da mínima. Tá? Então isso é importante você saber identificar. Mas não é isso o lance do vídeo que eu quero fazer, não é sobre isso não. Tá? Isso é só para mostrar facilidade de identificação visual que o gráfico de Kendo te proporciona. Tudo bem? Não tem como saber como é que foi o desenvolvimento do Kendo, tá vendo? Durante o dia, ele pode abrir aqui, vir embaixo, faz a mínima, depois vai lá em cima, faz a máxima, depois volta e fecha aqui. Ou ele pode abrir aqui, lá em cima, vir aqui embaixo.
ou fazer isso. Você só tem como saber como é que foi o desenvolvimento do candle olhando o intraday. Tá? Só através do intraday você consegue ver como é que foi esse desenvolvimento, pode ser infinito. Tem infinitas maneiras de formar esse candle, tá? Então, beleza, vamos lá voltar para o artigo. Tá? Agora é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Você poderia nos dar um exemplo, o cara pergunta. Suponha que você tem um sinal dos candlestick mostrando um padrão de engolfo de alta. Então, o que é o padrão de engolfo? Tá? Ó, padrões formados por dois. Tem padrão formado por um candle, tá? São esses aqui, ó, tá? E tem padrões formados por dois candles, um deles sendo engolfo, tá? Então, engolfo de alta é o que? É esse aqui, ó. É um candle vermelhinho, pequeno, após o movimento de baixa dos preços. Não é tendência de baixa, cuidado, movimento de baixa. Temos um candle que engolfa completamente ele. Esse candle verde engolfou, o corpo do candle verde engolfou completamente, tá? Aí é chamado de engolfo de alta. E o de baixa tem um movimento de alta, corpo pequeno verde, corpo vermelho grande que engolfa, tá? Então esse é chamado padrões de engolfo, ok? É o que ele está se referindo aqui. Suponha que você tem um sinal dos candlestick mostrando um padrão de engolfo de alta. Quando você tem um corpo branco, né, ou verde, engolfando um corpo negro, numa área de um forte suporte, ó, que ele está falando. Eu ficaria muito mais confortável sendo agressivo e comprando nesse mercado particular do que se eu tivesse esse mesmo padrão de engolfo de alta não confirmando um suporte, ou seja, numa área isolada, sem um suporte, tá? Então, uma das questões que frequentemente respondo nos meus seminários é: quais são os mais poderosos, mais fortes figuras, os mais fortes padrões de candles? Eu sempre digo: mostre-me o gráfico quando ver uma figura, ao ver um padrão de candlestick. Porque sua reação frente a um padrão depende do mercado onde este padrão está acontecendo. Então, cara, é isso que eu sempre falo. O candle, você pode ter dois candles iguais e ter três mensagens diferentes, tá? Você pode ter vários padrões, né? Eu posso ter um martelo, né? O candle que lembra um martelinho, tá? No fundo ele tem uma mensagem, tá vendo? Isso aqui, ó, é um martelinho. Ele tem uma mensagem. Aqui, ó, ele já tem outra mensagem completamente diferente. Aqui, ele já tem outra mensagem completamente diferente. Dentro de uma lateralização, ele já tem outra mensagem aqui, ó, completamente diferente. Então é isso que ele quer dizer, tá? O padrão de engolfo, se ele tiver numa região, aqui é um engolfo, tá? Isso aqui é um engolfo, tá vendo? Esse candle verde engolfou isso aqui. Ele tá numa região de suporte? Tá numa região de suporte. Aqui. É esse exemplo que ele tá dando a Petro. Tá vendo, ó? Que ele quer falar. Então aqui ele vai ter, ele vai executar a operação de compra dele no rompimento aqui muito mais confiante do que se esse padrão de golpe tivesse aqui de forma isolada, sem nada do lado, tá? Então o que a gente tem que fazer sempre? Tentar associar ferramentas de análise técnica, tá? Quanto mais ferramenta eu tiver, né, definindo no caso aí que está falando do padrão esse suporte, melhor. Imagine que eu tivesse também, deixa eu ver se eu consigo subir o gráfico, peraí, uma LTA aqui, vindo lá de baixo, imagina, pô, seria top, tá? Várias outras ferramentas, uma média de 200 passando aqui, ó, pô, top. Então, a mensagem desse vídeo é essa: você não pode utilizar o candle de forma isolada, tá? Jamais, ok? Então aqui eu tenho, ó, no meu livro eu falo isso, aqui, ó, uma mensagem importante, ó, padrões dos candles, existem centenas de padrões, você não precisa saber tudo, não precisa saber nome de nada, tem que entender a mensagem que o candle quer falar,
Tá? Cada cor, cada tamanho, cada sombra, inferior e superior, ela te traz uma mensagem. Isso você tem que saber. Não precisa saber de nome que eu não sei, cara. Se eu souber uns 5 nomes é muito, tá? E me servem, e são os principais para mim. São os principais padrões, tá? Observação é muito importante. Devemos utilizar os candles apenas como alerta de que a reversão do movimento direcional está próxima, não da tendência. Reversão do movimento, outro dia eu fiz um vídeo explicando. Eu falei o que? Candle não reveste tendência, ele reveste movimento. Aqui é uma perna de baixa. A perna de baixa ela pode estar dentro de uma tendência de alta. Ó, só tá subindo aqui, caindo, tá vendo? Ó. E tem a perna de baixa. Aí eu tenho um candle aqui, ele reverte esse movimento. Reverte. Mas não é a reversão da tendência, porque tá em tendência de alta já. Então isso é muito importante, cara. O cara lê o livro, você tem que saber interpretar, que as pessoas não sabem interpretar, infelizmente, tá? Então, ó, eu tô falando de reversão do movimento, não tô falando de reversão de tendência. Tudo bem? Eu posso ter um gráfico totalmente lateral, uma congestão. Posso. Aqui, congestão, ó. Sobe, o preço está andando aqui, ó. Tem tendência? Tendência lateral, quando está bem traçadinho topos e fundos. E eu posso ter um martelinho aqui. Posso, martelinho, ó. Tá. E aí, reverteu tendência? Não. Reverteu o movimento? Reverteu. O movimento vinha de queda, reverteu para alta. É isso, cara, que você tem que saber interpretar. Então esse é o martelo. Ah, posso ter uma shooting star aqui? Pode ter uma shooting star aqui em cima, tá? Reverteu tendência? Não, reverteu o movimento. Então guarde isso. Candle não reverte tendência. Candle não reverte nada. Ele pode sim reverter o movimento. Agora, importante, ele pode reverter para quê? Então o movimento é de alta aqui, não tá? Ó. Ele pode reverter para baixa ou pode reverter para lateral. Ele só não continuou subindo, mas ele pode reverter para o lado ou para baixo. São 2 lugares que ele pode ir, ok? Então coloca isso, guarde isso, que é muito importante. Agora, outra parte. Então, candle é alerta. Muita gente vê um martelo, vê uma shooting star, vê um gol, já sai operando igual um maluco. Não pode sair operando. O candle serve de alerta de que a reversão do movimento direcional está próxima. Mas ele não garante que vai ocorrer essa reversão. Não implica em reversão imediata. Aqui, ó. Não necessariamente a reversão será de um movimento de alta para baixa ou de baixa para alta. Pode ser também de um movimento de alta para um movimento lateral. Agora, olha agora que eu estou falando, igual o Steven Wilson falou. Nunca, tá vendo? Nunca devemos analisar os candles isoladamente. Devemos sempre observar a sua posição em relação ao gráfico. Vamos ver mais à frente que no mesmo candle pode trazer diferentes mensagens, dependendo de sua posição relativa. Ele falou isso. Olha outra coisa que ele falou também. Nunca utilizar a análise de candle de forma isolada. Estou repetindo, tá? Ele é mais uma ferramenta de auxílio ao trade e é fundamental que seja associada a outras ferramentas. Indicadores, linhas de tendência, linhas de suporte, resistência, volume, para confirmar ou não a confiabilidade do sinal, tá? O candle sozinho não tem o poder de modificar uma tendência. Ele pode sim modificar o movimento. Tudo bem? Entenderam? Então essa é a mensagem que eu quis pegar desse texto. É um texto grande, né? Mas isso aqui que eu acho interessante, tá? Você ficar esperto, porque muita gente sai operando qualquer sinalzinho de candle. Tá? O cara comprou aqui, ó. Ah, é um martelo. Não é martelo nenhum. Isso aqui. O cara comprou nesse fechamento, feliz da vida. Ah, vou antecipar, vou me dar bem, vai vir um repique. Aí, se deu mal. Já abriu em gap de baixa de 17%. Tomou um pau doido, ó. Tá? Não pode. E mesmo que estivesse num suporte, você não pode sair comprando. Você espera uma confirmação, vê se é um suporte bem definido. Vê se nesse suporte está passando diversas... tem passando alguma média, um outro fundo anterior, topos anteriores, para confirmar mais ainda a linha de suporte. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos aí. Isso em qualquer prazo, tá? Aqui, isso aqui é martelo? Não. Isso aqui não é um martelo. Martelo é no fundo. Se tivesse aqui, seria um martelo. Não, no topo, não é nada de martelo.
Aqui é uma shooting star? É uma shooting star. Tá numa zona de suporte, resistência? Tá, ó. Olha lá. Aqui, topo. Olha lá. Aqui. Tá vendo? Ó, ó. Topo. Topo, gap. Topo. Topo, gap. Tem um gapzinho aqui. Topo. Topo. Porra, fortíssima. Fortíssima. Sensacional. Tá vendo? Ó. Não é das mais bonitas, tá? Eu gostaria dela mais alta, mas funcionou, ó. Tá vendo? Dois topos no mesmo nível, pode ser o que também? Um topo duplo. Perdeu a mínima, você vende, é o lucro, 5%, tá? Aqui, essa aqui deu, vamos ver, tá lá uma shooting star também, tem alguma zona aí de resistência? Tem, mas muito longe no tempo, né? Eu não utilizo, para mim não serve mais, tá? A não ser topo histórico, tá vendo? Então, se você olhar mesmo de forma isolada, ela tá sozinha no gráfico, não tem nada aqui do lado. Então, nesse caso, não. Funcionou? Funcionou. Porque veio o movimento esticado. Aí é outro detalhe, ó. O movimento veio uma alta fenomenal de 12% sem fazer fundo. Também conta. É importante. Tá? Aqui não, tá no meio, né? Tá? Olha esse exemplo de Bitou semanal que ocorreu em 2020, ano passado. Aqui, ó. Ah, pô, vou vender Bitou aí, ó. Poderia, tava no topo, tá? Olha lá, o que é isso aqui? Uma shooting star, né? Padrão bonito, sombra, região de resistência. Teve até a venda, mas foi estopado, tá? Tem que usar o stop. Stop é fundamental, ok? Tem que usar o stop, não tem jeito. Aqui, outro, ó. Só que tava mais de forma isolada aqui, ó. Ó, não deu certo, foi estopado de novo, tá vendo, ó? Ah lá, isso aqui é martelo? Não, isso aqui não é martelo, pô. Tá no topo. Tá no topo, não é martelo. Ok? Tem que ter muito cuidado, então, jamais antecipar. Fazer uma análise criteriosa do gráfico. Tentar entrar junto de um setup, uma estratégia mais objetiva, que o candle é muito subjetivo, tá? Aqui, tá vendo? Tem setup aqui? Tem. Aí deve ter um 9.3, tá? O setup da MM9, que eu adoro. Um dos meus preferidos. Olha lá, 9.3, superou a máxima, compra. Abriu até em gap, ó. Aí deu um lucrinho aí de 20%. Isso aqui é gráfico semanal, tá? Aqui que beleza, um martelinho em cima da oitentinha, MM80. Olha lá, topinho anterior, tá vendo? Que beleza, ó. Aqui, zona de suporte. Beleza, aí tudo bem, você traz mais confiabilidade ao sinal, tá? Aqui o engolfo de alta. Deixa eu ver se foi um engolfo bonito. Não, não chegou a se engolfar não, então não é engolfo. Tá vendo? Aqui, esse padrão você poderia vender? Poderia. Tá numa zona boa? Tá numa zona aí de interessante. Agora, reverteu o movimento? Não. Candle não reverte. Reverteu tendência? Não. Reverteu o movimento? Reverteu, ó. Olha lá. Chegou a dar um lucro de quanto? 12%. Reverteu o movimento, ó. O que eu falo? Não é reverter tendência. O movimento era de alta. Reverteu para baixo, ó. Olha lá. E depois subiu. Tá? É isso, candle é para isso, não é para você pegar aqui e fazer um trade e vir aqui embaixo. Claro que não, tá? Você vai, qual é o primeiro alvo do candle? Ele até fala no artigo que ele não trabalha com o alvo, você que define. Alvo cada um é que define o seu. Ah, o meu alvo aqui é o que? É a média de 9. Ou eu posso pegar o risco, peço o risco do candle, tá vendo? Ó, eu tô correndo que risco? Aqui, bateu certinho na 9, eu caio fora, ó. Isso é o risco, tá vendo? 100% do tamanho do candle, eu tô correndo meu risco. Anulei meu risco, eu caio fora, o vendo parcial, tá? Geralmente é numa média, né? Tá? Pode escolher também um valor fixo aí, se cair de 5% eu tô fora do trade. Então calcula lá, ó, 5% tô fora. Beleza, você que vai definir, se cair R$2.000, tô fora. Vê quantas ações você entrou, se bater R$2.000 com 3% de queda, você cai fora. Isso é você que define, tá? Isso é você que define. Então tá aí
bem interessante, tá? Quem souber inglês quiser ler o livro, eu acho bem legal, tá? Camarada aí, o bigodinho aí, é gente boa, me amarro nele, ele fala umas coisas bem legais. Vou colocar lá no meu Telegram, tá, esse artigo, quem quiser depois dar uma lida, bem interessante, tem muito mais perguntas que ele responde, tá? Tá? É top, top, top. Tá vendo ele falando do risco aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Para determinar o objetivo, o target da operação, e para isso a análise técnica ocidental é muito importante, eu poderia olhar as linhas de tendência, ou as médias móveis, ou um pivô de alta, mas o objetivo sempre será baseado nas preferências do analista, é do perfil, entendeu? Do camarada. Tá? O analista ou investidor tem que escolher seu próprio objetivo, e os candles não permitem determinar o objetivo, claro que não. Candles são excelentes para entrar numa operação com precisão, ou se você já está posicionado, ou para sair uma operação já iniciada. Mas para abrir uma nova posição com um sinal de candles, um dos mais importantes princípios é o seguinte: os candles não nos indicam os objetivos dos preços. Então algumas pessoas irão dizer, eu tentei usar os sinais dos candles e eles funcionaram muito bem. Enquanto outros irão dizer, eu tentei usar os sinais dos candles e eles não funcionaram. E o que você diz para essas pessoas? Eu digo a eles que os candles não podem ser testados. Há um artigo em sua revista sobre os testes dos sinais dos candles e eu escrevi uma resposta sobre isso. Candles não podem ser testados porque no esquema do teste deveremos levar em consideração a relação risco-retorno. Deveremos ter um nível de stop de saída e um preço como objetivo. E apenas para afirmar, ei, depois de 2 ou 3 dias, logo após acontecer um sinal dos candles, eu estou saindo fora da operação. Não é um jeito apropriado de operar usando candles, tá vendo? Aí vai se estendendo, tá, pessoal? Então é isso, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Estudem, tá? Tô colocando lá no meu Telegram pago esse artigo, quem quiser, dá um pulo lá. Beijão a todos.